politicamente também. E é interessante você falar isso, Fernando, porque eu estou pensando aqui no general Golbery do Couto e Silva e a sua obra Geopolítica do Brasil. O Golbery escreveu que o movimento brasileiro era de sístole e diástole, ou seja, de abertura e fechamento, né? Quer dizer, abertura, democracia, e fechamento, repressão, Estado policialesco, aquela coisa que a gente viu em 64, que recrudesceu em 68 para 69, né? Costa e Silva sai, tem um AVC, etc. e tal, entra o Médici em campo. Então, como é que você vê? Porque, assim, o Brasil de 40 em 40 anos, em média, ele tem uma encrenca, uma crise institucional. E parece que a gente está aí com essa batata quente, né? Agora, a gente também tem que entender que, a partir de 2005, 24 horas por dia em todos os jornais, em todas as emissoras, em todas as mídias falando de corrupção. Não sei quantas operações da Lava Jato. Isso vai criando um caldo cultural também na cabeça da população, né? Tipo, é tudo a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa, né? Então, eu queria ouvir você nesse sentido, porque eu vejo os debates assim online, as publicações, é de uma infantilidade, sabe? As pessoas publicam certas coisas, não, a minha liberdade está em risco. Aí você olha assim, você fala, meu, mas olha o que essa pessoa está escrevendo. Parece que é uma pessoa que tem 35 anos num corpo de 5 anos de idade, sabe? Assim você fala, não, é ridículo isso, não faz sentido, né? Então eu queria ouvir você nesse sentido, né? O Brasil vive, até o momento, o período mais longo de democracia da sua história. Se nós contarmos como data original, 85. E pós-Constituição de 88, mesmo tendo crises aqui e acolá, o Brasil conseguiu combinar, principalmente entre 93 e 2013, 20 anos é muito tempo para a história brasileira. O Brasil é um país com mais crises. Difícil ter um período tão estável assim no tempo. Por 20 anos, nós conseguimos combinar 3 coisas: democracia com alternância no poder, estabilidade econômica, particularmente a partir do Plano Real, e crescimento da inclusão social. Se você pega os indicadores sociais brasileiros, pós-88, e mais fortemente entre 93 e 2013, na área de saúde, na área de educação, na área de assistência, mesmo na área ambiental, houve uma evolução fantástica do país. A partir de 2013, o país foi chacoalhado por uma crise, e a crise abriu 2 portas. E o Brasil pegou a porta errada. A porta em que imaginava resolver a crise contra a política. Mas já dizia o velho sociólogo Max Weber, que, quando viu no final da Primeira Guerra Mundial que ocorreu e antevia a possibilidade de um regime que ele chamava de liderança autoritária, nem imaginava, ele morreu no final da década de 10, não imaginava o Hitler, mas já falava nisso, ele fez a frase célebre: em relação aos problemas da sociedade, fora da política não há salvação. Então, o Brasil, aqueles que marchavam, eu tinha um programa na CBN, à época, que marchavam em junho de 2013, falavam sem partido, sem partido. E eu lembrei no meu programa que esta frase é a frase da Marcha sobre Roma, em 22, de Mussolini. Então, acho que houve... nós pegamos a porta errada. Eu não estou querendo dizer que o Brasil, nesse período de 88, até próximo do Temer, não tenha tido erros. Houve erros, houve corrupção, houve falhas no sistema político, houve desigualdades que não foram corrigidas, mas houve muitos avanços e nós jogamos a criança com a água do banho. Concordo. A partir de 2013, e o movimento da operação. A Operação Lava Jato é o novo tenentismo. Os tenentes que, na década de 20, reclamavam da Primeira República porque as eleições não eram livres, e eles tinham razão, não eram mesmo, produziram a ideia dos militares como poder moderador, e produziram, portanto, 2 ditaduras. Eles também estavam apoiando Vargas. E uma segunda ditadura extremamente violenta, extremamente violenta. A Lava Jato é o novo tenentismo. Dallagnol e Sérgio Moro sempre quiseram estar no poder. Sempre. E a Lava Jato descumpriu gigantescamente normas de Estado de Direito. Quando você
O velho James Madison, um dos fundadores dos Estados Unidos, dizia que tão importante quanto combater a corrupção é combater o arbítrio. O arbítrio é a grande questão da democracia. Nós estamos sendo governados sob o arbítrio por vários atos há quase 10 anos. Então, nós temos que mudar essa história e reconstruir o país pela única salvação que há, pela política. Só que, diante de todo esse cenário, o resultado do novo tenentismo da Lava Jato foi o bolsonarismo. E hoje o bolsonarismo é o movimento social mais bem organizado do Brasil. Inegavelmente. Claro, o bolsonarismo não é o conjunto dos votos do Bolsonaro, não. O bolsonarismo atraiu setores conservadores, setores de trabalhadores informais nos lugares urbanos que são muito importantes, atraiu alguma camada pequena, mas da população mais pobre, tem se reconstruído a partir da ideia da iranização, desde 2019, isso não estava no projeto original do Bolsonaro, desde 2019, com a aliança com o Silas Malafaia, há um projeto de iranização do Brasil. Tudo isso, portanto, criou um caldo de cultura muito grande, e nesse sentido, o artigo que eu escrevi, aquele do Omissão foi o penúltimo, o último, chama Dois Riscos da Democracia. Há um risco imediato, que é a eleição do Bolsonaro e seu projeto autocrático. Alguns falam, não fique preocupado, se o Bolsonaro quiser aumentar muito o poder, o Centrão vai segurá-lo. Tenho muitas dúvidas, não acho que seja uma hipótese impossível. Eu sempre dou um espaço para dúvida, porque o Centrão precisa, para viver, a eleição de 2024. O Centrão é um partido que depende das prefeituras. Então, até 2024, eles provavelmente vão aceitar quase tudo que o Bolsonaro fizer. E o problema é que há um momento, como dizem os economistas, de não retorno. E aí, quando tentarem pular o barco, o Bolsonaro vai fazer o que fez com o Dória. Se há uma coisa que o Bolsonaro não sabe fazer, é destruir políticas públicas, destruir reputação internacional e destruir inimigos. Arthur Lira, Fábio, não é o Teotônio Vilela. Hoje o Centrão, veja, a cada momento o Centrão ganha, ele é uma figura esponjosa, ganha um molde. Eu acho que a liderança, e discordo aí do meu amigo Marcos Nobre, a liderança do Centrão pelo PMDB entre Itamar e Temer era problemática, uma negociação muito complicada, gerou corrupção enquanto houve financiamento de campanha, e isso vale para todos os governos, desde Fernando Henrique até Temer. Temer esteve envolvido também em denúncias, o PT esteve envolvido, mas o PMDB tinha um espaço importante que, embora houvesse ali problemas na construção da governabilidade, ele estava com a democracia. O Centrão hoje é mais parecido com a arena da ditadura militar. Se eles ganharem, não estarão com a democracia. E Arthur Lira não é Teotônio Vilela. Então, o risco imediato é esse caminho da autocracia, mas tem um risco mais profundo, Fábio, que é o risco... Existem vários elementos da democracia brasileira que hoje estão criando problemas estruturais, vários elementos da sociedade brasileira que estão criando problemas estruturais para a democracia. Eu posso citar 5 deles. Primeiro, o aumento da intolerância social, que não é só uma intolerância com a ideia alheia, ela porque ela se alimenta, inclusive, da violência, de você... Essa distribuição de armas no país é um risco muito grande. Mas a intolerância, eu acho que o ponto final onde ela vai desaguar é na iranização, é na religião. E, Fernando, isso é muito interessante que você está falando, porque é o seguinte,